Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês, sejam todos bem-vindos de volta. Eu gostaria de começar essa nossa fala afirmando que todos nós não temos direito a nada. Aí você dizer assim, não, agora a coisa piorou. Realmente piorou. Nós não temos razão. O que é razão? Razão é um conjunto que ela soma a inteligência, conhecimento, soma os valores família para você ter razão. Razão não é aquilo que você simplesmente acha que tem que ser e você luta mesmo não tendo como base aquele direito. Então a razão é um direito, mas ela está acompanhada com uma série de comportamentos, desde família, que é o que podemos dizer é a base de tudo isso, que é os pais aqui dão essa condição, para que você possa ter razão. Aí entra os valores de propriedade, cidadania, valores do livre comércio, para que você possa enriquecer essa razão. Quando você adquire tudo isso, aí você torna-se um cidadão. O que ocorre hoje para você ter uma sociedade livre e solidária conforme o artigo 3 da nossa Constituição, que é o fundamento da formação da República? O que você tem, não é o que você diga, eu tenho dinheiro, eu posso... Não, isso aí é coisa de pobre. Tá? Ostentação é coisa de pobre, coisa de gente, sabe, sem sentido. Quem tem dinheiro não faz isso. Eu estou falando quem você é. Quem você é em casa. Quem você é nas ruas. Quem você é no trânsito. Porque hoje o trânsito está assim, você não pode falar nada, né? Senão pode ocorrer até morte. É esse tipo de razão, é esse tipo de estrutura humana que você tem que dizer quem você é, ou você já está reprovado. Não, eu não sei quem eu sou. Se você disser isso, você já está num bom caminho. Porque de fato nós não sabemos quem somos nós, nem como pessoas e nem como nação. O Brasil hoje, palavra Brasil, qualquer parte do planeta, se partir para outros países, por exemplo, da África, vão compreender o Brasil como Pelé. Até hoje, se você partir hoje para a África, em qualquer país, vão saber por causa da bola. Mas países da Europa, por exemplo, quando fala Brasil, a polícia já está encostada em qualquer um brasileiro que chegar. Brasil é sinônimo de corrupção. O Brasil é sinônimo de corrupção, de roubo, prostituição e muitos outros adjetivos. Muitos outros. Nós não temos valores como nação ou representante de nação como brasileiro. Lá fora não. Lá fora você não tem. E ainda por cima nós perdemos esses mesmos valores para outros compatriotas. Quando nós somos alcançados por um elemento o qual em suas mãos tem uma arma que te assalta, o ladrão tem mais valor do que o cidadão que trabalha, que se levanta cedo, pega um ônibus para trabalhar, para sobreviver, por via de uma ação governamental marginal que nós estamos vivendo, porque as empresas estão fechando, os desempregos estão aumentando, enquanto outros ostentam aquilo que não lhe pertence. O Brasil, esse Brasil, que deveria entrar no Aurélio como significado de corrupção, de roubo e tudo que não presta,
até com formação de quadrilha, esse Brasil não está fazendo nada e nem vai fazer nada para que possa alcançar qualquer brasileiro, seja ele pequeno ou grande. Nós entramos em uma discussão que, se é para trazer o crescimento, é preciso que o crescimento tenha uma sociedade livre dessa porcaria de partido de esquerda ou qualquer outro partido que traga questões onde brasileiros possam se gladiar e se destruir. Polaridade política não tem a ver com brasileiros ou pessoas se destruindo em ideias, comportamento ou mesmo fazendo com que as ideias possam ser agressivas, execradas a ponto de você querer matar o seu próprio companheiro, seu próprio compatriota por causa de porcaria de política, onde nós estamos assistindo políticos nos governar ao invés de sermos nós o ponto econômico para governar, não por via de mando, mas por via de saber que tem um povo inteligente, um povo capaz. Nós não temos isso. Apesar de encontrarmos pessoas que se dizem formados, mas são formados em quê? São formados em doutrina socialista, comunista, que o meu é primeiro, sem saber sequer os valores em que esses bandidos, que esses assassinos possam atingir ou possa propor que você tem o direito de destruir o seu compatriota. Nós estamos vivendo uma situação muito triste. Eu não estou falando de porcaria, de partido de esquerda ou partido de direita. Isso para mim é lixo. Isso é lixo. Você tem que ser patriota. E o que é ser patriota? Antes de ser patriota, você tem que ser uma nação. E o que é ser uma nação? Uma nação é um grupo de pessoas que formam poderes para que esses poderes possam trabalhar ou administrar da melhor maneira possível aquele solo que se chama nação, aquele solo que se chama país. Esse povo que se chama nação, que se chama país, que tem um local, esse povo escolhe os seus dirigentes para que eles possam trabalhar e possam trazer o melhor de comportamento intelectual para que possa atender a todos, não de graça, mas que possa atender a todos, dando condições para que essas pessoas possam desenvolver-se, para que possam fazer a sua prole melhor, dar condições de educação, até ele entenda que pode substituir o que contribui para o sustento da máquina quando isso tem homens livres. Homens livres não é porque você está solto, não. Homens livres de qualquer ação que possa prejudicar o andamento da administração, desviando para si bens que não lhe pertencem ou criando os meios para que possam formar quadrilhas governantes e possa pôr as mãos nas lavras e nas riquezas naturais dessa nação. Isso é roubo.
E o pior, roubo acompanhado de violência. Porque corrupção é uma coisa muito séria. E o que nós estamos vendo hoje são pessoas que saem dessas universidades, porque se você é inteligente, como alguém pode te doutrinar? Já que você diz, eu sou doutor, sou psicólogo, sei lá, qualquer coisa que você achou que sai da universidade, como alguém pode doutrinar você e você sair dessas universidades defendendo criminosos, defendendo corrupção, apoiando pessoas corruptas, pessoas que querem o fim da vida, pessoas que querem o fim, quer discriminar ações criminosas contra aquele que sustenta. Como você consegue viver assim? Ponha isso na sua cabeça. Então, essa razão, você já foi perdida. Se perde a razão, meu amigo, se perde todos os demais valores, família, caráter, honestidade. Aí entra o tal chamado progressismo, né? Que é justamente um conjunto de comportamentos científico, educacional, cultural, que faz com que possa moldar o homem da maneira que ele possa sobreviver, da melhor maneira possível. Aí se destrói Cristo, se destrói a igreja, se destrói a família, vem as questões mais absurdas. Isso você chama de razão? É isso que você chama de razão, de moral, de comportamentos? Quando você encontra a maioria, o quê? Aí vamos xingar, vamos fazer as coisas. Vamos apontar. Ah, nazi, hoje ficou na moda chamar os outros de fascista. Fascista. Todo mundo é fascista. Só não é aquele que está a favor do aborto. Só não é aquele que está a favor do furto. Não é aquele que está a favor, né, da violência. Só não é aquele que está tendo suas mentes destruídas nas universidades, que discorda completamente. Os seus professores é o padrão para você. Não, esses são tudo democrático. Quando eu vejo pessoas, eu tenho até nojo de falar isso, pessoas de direita, pessoas de esquerda, apontando um outro elemento de corrupto, amanhã ele vai te apontar novamente. Ele vai dizer que você é corrupto. Aí tem uma mídia corrupta, uma mídia que apoia. Você acha quem vai ter valor, meu amigo? Quem vai ter valor? A mídia vai dar ouvido a essas pessoas. E se você tiver por via de uma ação que não foi executada da forma correta, a mídia vai cair em cima de você. Por isso, acuse o comunista do que ele é mesmo. Do que ele é mesmo. Ele não estuda, ele não lê, ele só acompanha aquilo que os outros falam. Nós temos massas que estão sendo destruídas. Então, o que é que você tem que fazer? Você só tem que apontar para ele o que ele é. Porque se você apontar para ele o que ele... Digamos que todo socialista, comunista são corruptos. Mas digamos, você só aponta que ele é corrupto, que ele é mentiroso, ele vai te acusar da mesma coisa. Mas quando você aponta de fato o que ele é, ele não tem como justificar o teu argumento, porque é o que nós sabemos. Quem está apagando a história, os assassinatos, a destruição do comunismo no mundo é justamente essa direita que não tem coragem de acusar a pessoa do que ela é, pô. Eles matam por brincadeira. Se eles tomarem o poder, de fato, eles destroem.
Isso nós temos N acontecimentos. E para se ver que as pessoas são tão inteligentes, aí nós encontramos camadas, né? Camadas de pessoas completamente... tem os seus diplomas e tal, aquela babaquice toda. Aí a pessoa acha que tem o direito de chamar os outros de ignorante. Pô, nós estamos no mesmo barco, cara. Nós estamos na mesma situação. Se o Brasil afundar, morre todo mundo. Aí nós encontramos brasileiros contra brasileiros. Cada um, eu gostaria muito de ouvir que aquele o qual acusa os outros, que pelo menos a pessoa tem coragem de falar, ou pelo menos coragem de dizer, ou mesmo formular uma ideia para sair daquele, nem isso, ou aquele que acusa, não tem. Mas ele tem o prazer de colocar. Eu queria ver essa mesma forma de unidade para acusar, para apontar defeitos, para julgar outras pessoas, fosse para defender a sua posição, seu ponto econômico, seu ponto monetário. Porque é isso que você é, meu caro. Você é um ponto. Você é um ponto econômico. Essa mesma audácia que você tem de agredir os outros, seja para você cobrar dos deputados. Por que que nosso dinheiro está sendo emprestado, dado para outras nações para investirem lá? E por que não estão aqui? Por que que não fazem, não investem nas empresas, não investem em empresas privadas, não investem em empresas, de garantia, tanto na empresas que produzem e que possam investir no comércio, que possam dar garantia, empréstimos e pequenas e médias empresas que possam investir para que possa gerar emprego, que possa gerar impostos para sustentá-los. Por que que não acontece isso? Nesse ponto de vista, você fica inércio. Não sei o que você está falando. Mas para chamar os outros, vai estudar, você é burro. Mas pelo menos o cara está emitindo uma opinião. E que você, ao invés de emitir a sua, não, você tenta desconstruir o cara. E você diz que é um participante. É essa educação que nós temos. É essa a razão. Se é essa a razão, está desprovida de tudo. Você é um passo para você comer nas mãos dos verdadeiros genocidas, que são os comunistas e os socialistas. E olha que eu já vi gente que está em algum cargos muito poderoso dizer que o comunismo e o socialismo não existe. É triste ouvir isso, mas é uma realidade. Aí, como nós não temos um comportamento esse de razão, porque está sendo destruído de forma progressista mesmo, nós não temos esse fundamento de razão que está acompanhado por uma série de comportamentos, comportamento prático e comportamento científico, mas de estrutura educacional. Pensamento, linguagem, sabe? E a outra física, que razão, moral, caráter, família, Deus. Aí se não tem isso, você tá um pontinho assim, ó. Porque você já agride os outros. Você já agride, você dá uma resposta, ao invés de dar uma resposta para uma resposta construtiva, não. Você dá uma resposta agressiva. Como se você fosse alguém que referência de tudo que é correto, tudo que é certo.
Você não passa de uma massa de manobra, você não passa de, sabe, marionete nas mãos dessas pessoas. Solta uma nota, você é isso mesmo. Ah, mas não, você não pode falar do governo, não. Você cala sua boca, você não sabe de nada, você tem que estudar. Ô, meu amigo, hoje no Brasil são 210 milhões de brasileiros. A maioria não tem uma Constituição em casa, vocês me dão licença. A maioria não tem isso aqui. Eu estou falando de pessoas, médicos, advogado não, advogado tem que ter. Mas médico, contador, filósofo e tal, aquele negócio todo, não tem isso aqui. A Constituição do seu próprio país. Nem sabe como se forma, mas chama os outros de ignorante. O cara falou uma coisa, não, sou ignorante, vai estudar. Você não tem a Constituição em casa, você não tem a Constituição em casa. Você não tem. Mas fala isso naturalmente com outras pessoas. É lamentável, né? Mas é assim que nós estamos vivendo no Brasil. Você quer sair? Faça isso valer na sua vida. Você enquadra todos esses deputados e senadores nesse Congresso Nacional que não passa de uma confusão ideológica, uma bagunça. Faz isso aqui acontecer na sua vida. Você vai ver se não vai funcionar esse Brasil. Mas para isso, você tem que ter razão. E razão vem com educação, caráter, vem com ensinamentos de pai e de mãe. Não vem professores universitários comunistas que já fez a sua cabeça. Um abraço a todos. Até mais.